Esse podcast falará sobre a realidade da juventude negra brasileira atrelada ao filme Uma Onda no Ar, dirigido por Elvésio Raton em 2002. O podcast foi desenvolvido por Ada Ravana, Ana Júlia, Eduarda Alves, Érica Rodrigues, Graziele Cardoso, Maria Vitória, Nájila Manuela, Natália Souza, Rita de Cássia e Suelen Kate, promovido pela Unidade Curricular Atenção Psicossocial e Saúde do curso de Psicologia da UniFG. Afinal, o que é a juventude negra? Para compreendê-la, é preciso analisar a relação entre juventude, desigualdade, raça e racismo na conformação da situação de extermínio. Grandes são os dados estatísticos sobre homicídios da juventude negra, à luz das discussões sobre a branquitude e o racismo. Raça e racismo se tornaram ideias e práticas ainda mais complexas após a abolição da escravatura, possibilitando a política de branqueamento. Elas fazem parte da estrutura de desigualdade vivida pela população negra brasileira, sobretudo no protagonismo da juventude, indo além da ideia de extermínio e politizando-a como genocídio, compreendendo a violência como um fenômeno multicasual e macrocasual, fruto da ideia de raça que se construiu desde os tempos coloniais no Brasil. O racismo é violento e produz violência. Então, a juventude negra é a juventude do medo? É ter que perder a vida por ser jovem, por ser negro, pobre, periférico. É o medo mais radical. Por isso, a cor do medo é negra. O primeiro direito humano, o direito à vida, está ameaçado não só a extermínios, mas ao desemprego, à instabilidade, à precarização do trabalho, dos espaços de se viver, sem teto, sem transporte, sem terra, sem serviços públicos de saúde e educação. Viver uma vida tão precária e sem prazo é ser obrigado a viver na insegurança, no medo. Ser um jovem negro é também sonhar em viver sem o medo, mas enfrentar barreiras diárias para alcançar o mínimo de dignidade. É viver em uma sociedade capitalista que impõe como sucesso o dispor de bens materiais, sendo que se vive em situações onde conseguir o básico é uma grande conquista. É não se sentir pertencente quando se conquista espaços que são elitizados. Se sentir silenciado, pois nestes a sua voz não é a que convém. Ser um jovem negro é viver constantemente gritando a sua presença e torcer para que alguém o enxergue como um ser humano que, como qualquer um, é digno de ter uma boa qualidade de vida. Ser negro é saber que o seu topo é regado de sangue, suor e lágrimas. As altas taxas de mortalidade são consequências da violência sofrida e provocada pelo Estado. E toda a omissão, que colabora para naturalizar e culpabilizar a vítima. Cabe mencionar também, a experiência social nos projetos de escolarização, sendo alvos no campo educacional e no mercado de trabalho. No filme Uma Onda no Ar, transmitido em 2002, pode-se observar a realidade enfrentada por jovens que moram em comunidades periféricas. Bom, o filme em questão acontece em uma favela de Belo Horizonte, onde 4 jovens, sendo eles Brau, Roque, Jorge e Ezequiel, enfrentam questões distintas, porém denominadas pelo mesmo fator. Jorge, que teve a oportunidade de estudar em escola particular, frequentada pela elite, mas dentro de um âmbito que deveria ser propenso à igualdade e respeito, ele sofre preconceitos, não podendo partilhar das mesmas regalias que estudantes brancos que ali estudam desfrutavam, tal como o uso da piscina escolar. Passa-se, portanto, a ideia de trilhar caminhos distintos a drogas e demais violências, como aquelas que são oferecidas respeito e meios de sobrevivência.
Os jovens que estão inseridos nesse contexto são vulneráveis a sofrerem pré-julgamentos e massacres violentos, advindo até mesmo da polícia, corporação que deveria prestar proteção e auxílios diante dos atos que moradores de favela estão acostumados a presenciar. Podemos perceber então que o racismo no Brasil é estrutural, estende-se para as práticas dos agentes das instituições políticas. Em uma passagem do filme, Jorge, ao apresentar a abertura da rádio, se expressa por os seguintes dizeres: entrando no ar a verdadeira voz do Brasil, é a nossa rádio, e a partir de hoje, todo dia vai se divertir e conscientizar vocês no lugar do discurso e das mentiras entre a ideia da favela. É nítido, pelas letras das músicas, as condições que os moradores das favelas enfrentam quanto à qualidade de vida e segurança. O papel da rádio é desempenhado com funcionalidade capazes de prestar serviços que não se encontram ao alcance daqueles que estão marginalizados. Durante a transmissão, Jorge recebe em seu estúdio improvisado um morador que relata estar usando creolina com o intuito de amenizar as dores nos dentes e realiza a intercepção de um dentista que topou prestar seus serviços em prol ao morador, tendo em vista a divulgação do seu trabalho como pagamento. Observa-se que o Brasil é um país que, segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas, o IBGE, possui cerca de 54% da população negra. No ano de 2015, os homens brancos tinham salários dobrados em comparação com os homens negros, enfatizando o preconceito racial. Em relação à segurança, que de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil são de pessoas negras, ou seja, a cada 3 assassinatos, 2 são de negros. A Rádio Voz da Favela, originada por esses jovens, busca dar ênfase às histórias de luta contra o racismo, os direitos e a exclusão social, usando a comunicação como principal ferramenta. Deixamos o seguinte questionamento: onde pararemos a manter uma sociedade excludente de negros e minorias? Podemos pensar, então, em estratégias de enfrentamento dessa realidade. Na escola, além do acolhimento dos jovens e crianças para a instrução formal, é necessário conhecimentos, como atividades culturais, espaços de discussões, campanhas de conscientização, feiras com esquetes teatrais, com suas culturas, trazendo demonstrações como penteados, música, moda e artesanato. São tentativas de aplicar de fato as políticas públicas como as leis 10.639 e 11.645, que definem como a inclusão de culturas afro-brasileiras e indígenas nos currículos da rede básica de ensino. Além disso, podemos nos perguntar: o que os jovens negros esperam dos órgãos de justiça? E da escola? Esperam ser reconhecidos, considerados e tratados como cidadãos de direito? Os jovens negros esperam que seja feito de fato justiça às suas denúncias e causas, superando tantas injustiças históricas que os segregam, assim como segregaram os nossos antepassados. Há um movimento novo no cenário protagonizado por esses jovens. A raça, usada e vista como fonte de extermínio pela sociedade, é por eles transformada e ressignificada como símbolo de afirmação, de luta e emancipação. Os cabelos crespos, as religiões de matriz africana, o mundo da cultura, da música, a entrada na universidade via cotas, o empreendedorismo negro e juvenil. Os jovens negros nos reeducam a olhar para eles e compreender a sua luta pela vida e pela emancipação. Em todos esses passos, eles levam a denúncia. Parem de nos matar. Parem de nos matar, quer sejamos negros de classe média ou pobres. Parem de nos matar com medidas socioeducativas que nos deseducam.
Parem de nos matar com a desculpa de que o Estado precisa zelar das pessoas de bem. Outro orgulho negro vem surgindo, consciente e resistente. E ele está nas escolas de educação básica e no ensino superior. Apesar de serem vítimas do extermínio, os jovens negros se recusam a ocupar esse lugar. O lugar da vítima é o lugar de morte. Eles querem viver. A morte sempre esteve ao lado da população negra desde a infância. Morte e racismo, morte e violência. Os jovens negros buscam um sentido ético na nossa sociedade e, por isso, constroem alternativas de viver.